Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, a gente vai dando sequência aqui nas questões aí voltadas para FGV e sempre pedindo aí, né, seu apoio também, aí uma moral aí para que você curta aí se inscreva no nosso canal, aí dê um like aí, curta, coloca aí um comentário aí dizendo o que é que tá achando da aula, se gostou, se está sendo produtivo para você e o que é que a gente pode melhorar também, tá? Se tem alguma questão que você ficou com dúvida sendo da FGV, traz para nós aí que a gente vai estar trazendo aqui para você. Lembrando que a gente sempre tem aí cursos a valores aí muito interessantes, valores super acessíveis aí, para que você consiga aí gabaritar a disciplina de raciocínio lógico aí na tua prova. E sim, é possível mesmo para a Fundação Getúlio Vargas. Eu vou trazer nesse bloco aqui duas questões, tá? Porque elas são de um grau mais tranquilo. Embora seja FGV, elas são de um grau mais tranquilo. Na feira, a barraca do pastel vende um pastel e um copo de cana por 13. Gente, cana é caldo de cana, não é cana cachaça, tá? Sabe-se que o pastel custa 3 a mais que o copo de caldo de cana. O pastel custa. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro da forma mais técnica, porque se cair isso com valores mais complicados, você tem como fazer também, tá? E vai ser didático para eu explicar um pouquinho melhor aí sobre sistema de equações, tá? Eu coloquei uma questão, inclusive, de sistema de equações já no YouTube. Então o vídeo ficou um pouquinho ali com o áudio cortando. Se por acaso essa aula ainda está com corte, aguarda um pouquinho que a gente vai atualizar ela, tá? Mas essa aqui a gente vai dar uma pincelada de novo nesse conteúdo. Olha só, o pastel mais o caldo de cana custa quanto? Custa 13. Sabe-se que o pastel custa 3 a mais que o copo de caldo de cana. Então, assim, gente, o pastel, vamos supor que o pastel custe 30, meu Deus do céu, né? E o caldo de cana custe 27, isso aqui vai dar 3. Veja que pastel menos a cana vai dar o 3, certo? Só para traduzir isso aqui no exemplo através de valores, para você entender por que a gente faz isso aqui, ó. P menos C, 3. Isso a gente chama de sistema de equações, tá? Quando nós temos duas equações, que elas concatenadas, elas têm uma certa relação. E aí o que a gente faz? Existe uma forma que a gente pode utilizar, que é isolando, e existe uma outra forma, que é que eu prefiro que você se acostume a fazer, que é anulando uma das variáveis. Então o que eu vou fazer? Nesse caso, eu nem vou precisar, porque, olha só, no outro cálculo que nós fizemos, nós tínhamos dentro aí do sistema de equações que fazer uma anulação. Deixa eu trazer ele aqui de novo, tá? Eu tinha que pegar e fazer, por exemplo, assim, ó. Você está vendo que eu tenho uma estrutura aqui de A mais B igual a 50, né? E eu tenho outra que é 6 vezes A menos 8B. O que eu fiz? Eu peguei essa minha primeira equação aqui, ó, e multipliquei por menos 6, certo? E criei essa aqui, ó. Porque o que aconteceu? A hora que eu multipliquei por menos 6, e por que menos 6? Porque é o valor com que eu crio um outro valor, que é esse aqui, ó, que somado anula esse de cima. Eu poderia multiplicar aqui também por 8. Se eu multiplicasse por 8, eu teria aqui, ó, neste valor aqui, ó, menos 8b. Aí eu trabalharia para anular esses dois aqui, ó. Eu teria menos 8b mais 8b. E aí eu anularia eles, eu riscaria eles, tá? Nesse caso aqui, eu acabei riscando e anulando esses dois. E aí olha como é que ficou a minha equação. Ficou dessa forma e eu acabei achando o meu valor de b. Nesse caso aqui, não é necessário, tá? Porque eu já tenho aqui, ó, dois que se anulam. O C mais C com menos C, ele já se anula. Então, o que é que eu vou fazer? Quanto que é
P mais P, que é o que sobrou, 2P, igual a, a gente não vai trabalhar, né? 13 com mais 3, quanto que é? 16. Então eu vou ter aqui, ó, P igual a 16 dividido por 2. P igual a 8. Então significa eu dizer que o pastel custa 8, certo? Então essa forma técnica a gente consegue achar aí o custo do pastel. Mas eu poderia entender assim, ó, gente. Se eu sei que o pastel mais o caldo de cana custa 13, e que um custa R$ 3 a mais que o outro, eu poderia também aí fazer de cabeça, né? Porque a diferença entre o pastel e o caldo de cana tem que ser 3. E o valor total tem que fechar 13. Então o pastel só pode custar 8 e a cana custar 5. Tá? E aí a gente teria o valor de 13. Vê que não poderia o pastel custar, por exemplo, 7, como a diferença é 3. E aqui eu teria 4, por exemplo, né? No caldo de cana. Aí eu teria um valor que fecharia 11. Não daria certo. O único valor que daria seria 8 e 5. A gente conseguiria ainda fazer esse cálculo aqui, ó, de cabeça. Tá bom? Eu prefiro que você tente raciocinar também a fazer de cabeça quando o cálculo permitir. Isso é mais fácil você pegar e é mais difícil de você errar se você tem essa capacidade de fazer de cabeça. Porque mesmo que seja um cálculo básico aqui, ó, às vezes a gente comete algum deslize, né? E acaba tendo algum erro. Vamos para o nosso outro cálculo aqui, ó, Lorena. Gente, esse aqui não é nada padrão da FGV de tão fácil que é. Mas é interessante a gente saber que a FGV trabalha às vezes com isso também. Lorena tinha 135 residências para visitar. E Pilar tinha 42 a menos que Lorena. Então, se Pilar tem 42 a menos que Lorena, 135 aqui, né? 42 a menos que Lorena, o que é que eu vou ter aqui, ó? 5 menos 2, 3. 3 menos 4 não dá, tem que pedir emprestado, vai virar 13 menos 4, vai virar 9. E 1 já não existe mais, né? Porque emprestou, ficou 93. Então, Pilar tem 93. Houve uma alteração na programação e 12 residências que seriam visitadas por Lorena passaram para Pilar. Então, Lorena perdeu 12. Então, Lorena ficou com quanto? Quanto ficou? Lorena acabou ficando com 123. Certo? Então, Lorena ficou com 123. E Pilar teve mais 12. Beleza? Pilar teve mais 12. 93 com 12, nós temos 105. Ok? Temos 105. E uma diferença aqui, gente, que é o que ele está pedindo, agora o número de residências serem visitadas que Pilar tem a menos do que Lorena. 123 menos 105, nós temos aqui 18. Tá? Então chegamos à nossa resposta correta. Questão bem tranquilinha, tá? Questão aí que não gera dúvida, daquela questão aí que vai fazer com que dê um respiro na hora da prova. Mas aí eu falo uma coisa, tá? Interessante saber fazer, só que não é essa questão que vai te aprovar. Tá? Essa você é obrigadíssimo a acertar. Porque se você erra, você é obrigado a acertar uma questão de nível complexo para compensar. Tá? E por quê? Porque a de complexo a maioria vai errar. E aí, enquanto você pegou uma... Só que assim, se tu acerta fácil e acerta complexa, você vai lá em cima. Tá? Então, essa é a jogada. Tá certo, galera? Pessoal, 2 questões em pouco tempo aí, para ser objetivo, ser prático, né? Lembrando sempre, se adquirir nosso curso integral, entre em contato aí. A gente sempre tem um valor bem bacana para você. Forte abraço. Até a próxima.